Olá, amigos, mais uma vez para o nosso programa, nosso estudo de André Luiz, aprendendo mais um pouquinho com esse querido companheiro que vem a cada semana trazer um pouco mais de seus ensinamentos. Não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Oi, Thelma. Olá, amigos. Que bom estarmos juntos aqui de novo, né? Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom, né, Thelma, voltarmos a esse estudo, a todas as reflexões que André Luiz e seus instrutores nos fazem ter, né? Então, hoje nós vamos continuar, né, Thelma, o nosso capítulo 10 de materialização. Rapidamente, a gente vê, né, nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes, e na primeira parte, sobre essa materialização que o André Luiz vai assistir, dentro de uma residência pequena, e que não o dirigente da reunião não é o Alexandre, tem o Calimério, que é outro espírito que está ali dirigindo aquela reunião. E nós vimos, durante essa primeira parte, toda a preparação do ambiente, da casa, para poder fazer esse trabalho de materialização, que é um trabalho seríssimo, que qualquer coisa que possa sair fora, né, e da preparação do ambiente, de penetração de outros espíritos perturbadores, podem prejudicar seriamente a saúde física do médium e de todos os componentes também que estão ali encarnados na reunião. Então, o que nós vimos nessa primeira parte foi esta preparação do ambiente. E agora nós vamos partir para a gente ver a preparação da médium, né? Da médium que vai se dedicar a esse papel de ser a médium de exteriorização dessa força nervosa, como o André Luiz chama, mas que nós chamamos de ectoplasma, que vai ser essa doadora desse material para que possa o espírito se materializar e ser visível a todos os componentes da reunião. Então, vamos lá, né, Thelma? Vamos sim. Então, estabeleceu-se ali entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Quer dizer, eles estavam comentando o que foi feito, como a gente fez agora esse resumo, eles também estavam comentando tudo aquilo que tinha sido feito em relação ao ambiente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável, simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, esse que está junto da médium, né? Que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. E como notasse a estranheza, ele vai falar mais alguma coisa. Mas antes nós vamos destacar aqui, né, a médium chega acompanhada desse espírito no recinto, que é o Alencar, que ele é o dirigente daquilo que vai acontecer ali no que diz respeito ao fenômeno mediúnico. E o Calimério é o dirigente da reunião. Da reunião como um todo. Né? Então, são como é que diz assim, duas tarefas diferentes, mas um não interfere no trabalho do outro, é tudo muito organizado. Né? Integrado, né? E aqui a gente vê também que a gente terminou o capítulo da preparação do ambiente, e aí depois é que chegam os encarnados que estavam ali conversando, né? E eles estavam até lembrando dos outros trabalhos feitos, né? E aí vem que eles dizem que a médium vem, além de acompanhada do irmão Alencar, né? E até de outros, né? Outros espíritos que controlavam, ali estavam ligados. Vai participar, né, do trabalho. Isso, do cuidado com a médium, né? Todo um zelo especial ali com ela, né? Porque nós vamos ver que o irmão Alencar é que vai se materializar, mas esses outros espíritos que vieram
é que vão trabalhar na preparação da médium para essa materialização. Vão doar também, né, os fluidos para que ela seja preparada de acordo com a necessidade do trabalho. Né? Então, aí, ó, Alencar é o orientador do aparelho mediúnico. Quando fala aparelho mediúnico, é o médium, né? Para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Ele está falando para o Alexandre. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. E ele diz: ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos fixando-nos, disse-nos fixando meu instrutor, em particular. Portanto, necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. E ele diz: estamos à sua disposição. Tomaremos lugar entre os assistentes. E Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. E entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao Alexandre, né? No caso aí, ao orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na Crosta, e me colocou à vontade, conversando amavelmente. Então, ele encontra, né, com a Verônica, que já era uma conhecida, né, do Alexandre, que aí a gente entende que ele, se ela era exímia enfermeira, né, ele deve ter sido médico também, né? Provavelmente. Encarnado, né? Provavelmente. E aí também o Alencar diz, né, que vai precisar deles, né, para o auxílio magnético, né, de emissão de energias para médium, né, para médium. Isso. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo de interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações, concentrando-me as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. Então, aí, Márcia, eles fizeram esse auxílio magnético justamente para auxiliar o metabolismo da acelerar médium. Esse metabolismo. E a gente aqui pensa que ela provavelmente teve uma alimentação bem frugal, né? Porque, pelo visto, é uma médium que já estava habituada, experiente a esse processo, apesar de ser uma jovem, que eles falam que é uma jovem, né? Então, mas mesmo assim, tinha ainda alimento dentro do organismo. Resíduos, né? Eu estou pensando, né? É como se a gente aqui na Terra, quando vamos para um exame minucioso, onde tem que fazer todo aquele preparo, a gente chega lá, né? Chega lá no centro cirúrgico e é feito toda aquela continuidade de procedimentos necessários para que o exame obtenha o melhor resultado. Nesse caso aqui, é mais ou menos similar a isso, né? E aí eles colocam, né, provavelmente as mãos em forma de coroa sobre a fronte dela, e os 3 colocam, né? E a gente vê que esses fluxos vão descendo, né, para todos os lados, né, para o estômago, para o fígado, e esses órgãos acusaram logo isso, né? E foram descendo gradualmente o plexo solar, que fica, se a gente olhar entre as nossas costelas, onde a gente tem bem aqui
esse vazio no meio aqui das nossas costelas na frente, que é todo onde está localizado os nossos aparelhos digestórios, né? Então, aí se espalha pelo sistema nervoso dela, e aí a André fica abismado, né? Porque acelera a digestão, né? E esse plexo solar é importante a gente frisar, né? Lembrar, para quem conhece, que ele é emissor e receptor das nossas energias vitais, né? Então, nós até temos assim como os estágios. outros centros forças também, né? O centro de força básico, que fica bem no pé, bem no início da nossa coluna, lá embaixo também. Todos os nossos centros de força, né, eles circulam energia, né? E aí eles vão receber isso aí, né? E o plexo está todo ligado também a essa área gástrica, que também é responsável aí por acelerar essa questão da digestão, né? As glândulas do estômago começaram com essa intervenção que está sendo feita a segregar pepsina e ácido clorídrico, que são as substâncias, né, que fazem acontecer a digestão. E aí elas estavam produzindo com maior quantidade, transformando rapidamente, né, o bolo alimentar que é formado, né, no nosso metabolismo, ele para conseguir ser diluído, né, e chegado ao estágio que era necessário. Admirado, reconhecia a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina, que também é uma substância, né, na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Tudo isso são termos de fluidos, de substâncias, né, que existem dentro do nosso aparelho digestório. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com as funções definidas na produção da bile, mas também exercendo papel importante nos fenômenos nutritivos, relacionado com a vida dos glóbulos de sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos de nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Então, houve toda uma aceleração no metabolismo dessa médium, né, para que pudesse ser feita toda aquela limpeza de resíduos que ainda tinham ali, para que ela pudesse ficar assim com o aparelho digestivo íntegro, né, para poder trabalhar ali naquele local o fluido, né, o ectoplasma que ela ia Que doar. também que é muito produzido, né? A gente vai ver que o ectoplasma é muito produzido também por essa área, por outras áreas também, né? Mas ele é muito produzido por essa área gástrica aqui, né? E para o efeito que era necessário, né, uma reunião de materialização desse porte que a gente viu aí toda a necessidade da limpeza anterior que foi feita no ambiente, então precisava também desse preparo no organismo da médium, porque a materialização, Márcia, só lembrando, né, que exige essas energias físicas e espirituais, né? Então, por isso, esse trabalho físico mesmo ali, né? E aí, em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre, né, de qualquer Tudo que ela resíduo. comeu já tinha sido dissolvido. Eu fiquei pensando, né? Um médium desse porte, Thelma, quando acaba uma reunião dessa, deve ficar morrendo de fome, né? Não é? Porque você ali além de você estar com o organismo, eu já ouvi falar isso, eles saem com fome porque tem um desgaste muito grande, né? Tem médios que chegam a perder muito peso numa reunião dessa, né? Não é verdade. Então, e aí você fica com o organismo todo limpo, você deve sair com fome. Porque é uma doação muito grande, né? Já houve Estou só aqui na pesquisas, curiosidade, mas eles devem sair houve com pesquisas aí desses estudiosos, né? Da época de Richer e outros, que
eu não me lembro agora o nome desse que pesou, não sei se foi a Kate King, acho que foi o Charles Richter mesmo, pesou a médium antes e Antes e depois, depois, né? Eles e perdem ela muito peso. do peso, né? Perdem muito peso. Bom, então, continuando. Agora, exclamou Verônica, preparemos o sistema nervoso. Quer dizer, eles prepararam todo o sistema digestório, aparelho digestório, né, digestivo, e agora eles vão para o sistema nervoso, Uhum. para a saída das forças, né? Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que era peculiar na região do cérebro, Verônica e os outros companheiros lançavam os recursos que eram próprios sobre o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. Então, a gente vê aí que trabalho desses espíritos, né? É. E é isso que a gente falou no início. Aliás, Alexandre fala isso com o André Luiz, né? Se nós soubéssemos do trabalho que é feito, né? Que se nós olhássemos com todo o respeito à espiritualidade que atua nesse trabalho, nós íamos ter outra visão, outro entendimento. Ficaríamos envergonhados da nossa atitude, né? Porque é como eu li no capítulo passado, né? Na parte passada, sobre o que o Aulus, nos Domínios da Mediunidade, fala. Só tem justificativa para atender a doentes, porque o trabalho é imenso. Não daria tanto, e ele fala depois lá, nós não teríamos esse trabalho todo, acho que é nesse livro, nesse capítulo lá, e fala, a gente não precisaria ter esse trabalho todo se nós encarnados fizéssemos bem a nossa parte. Essa é a questão. Então, é muito trabalho do plano espiritual e para tanta invigilância nossa, né? Por isso que são trabalhos raros e que por ele diz mesmo aqui já nesse capítulo, ele já diz, já podia ser muito mais frequente isso, mas não é, porque nós ainda estamos longe, e como ele comparou a gente, né, como criança, como se fosse nós estivéssemos no jardim de infância, né? Então tem que ter todo aquele cuidado, porque nós não estamos preparados, né? Então, continuando, as forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via espantados os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. Então, o André Luiz ele ainda se surpreendia que, diante de todo esse trabalho de limpeza, de aplicação dos fluidos magnéticos, né, no sistema nervoso, no sistema digestório, ainda era possível ver os resíduos escuros, né, que eram arrancados mesmo dos centros vitais. Está falando ali da cervical, da dorsal, da lombar, né? É porque a gente tem, na verdade, ele via dois momentos. Ele via toda a limpeza no corpo físico, mas eles estavam fazendo também a limpeza no corpo energético dela, que tem os centros de força. Então, além de limpar todo o corpo físico, eles tinham que limpar também, né, preparar o corpo energético dela também. Então, ele via que todos esses centros de força que a gente acumula, nossos centros de forças acumulam essas sujeiras todas dos nossos pensamentos e de tudo mais, e estavam nos nossos sentimentos, das nossas emoções, tudo fica lá. Então, eles também estavam fazendo essa limpeza energética nela, né? E a gente viu aí que esse trabalho, né, nas funções do cérebro, da médium, porque o cérebro que vai autorizar, né, aos outros órgãos para que ele acelere esse metabolismo. Tudo tem ali um conjunto, uma ordenação, né, que necessita de ser comandado, mas, na verdade, atua no corpo espiritual, no corpo físico, e é comandado pelo próprio espírito, né, que está comandando ali todas essas funções. O espírito da médium mesmo, né, que ela está sabendo que ela está sendo submetida a essa atividade séria, né? E a gente viu aí essa necessidade orgânica, né, que é necessária, por isso o corpo precisa estar limpo, não só a parte espiritual, mas o corpo precisa, né, estar
está dentro dessa necessidade que vai Para que o fluido que vai para ser que o emitido fluido saia possa puro ser de uma também, melhor né? qualidade, né? Melhor qualidade, exatamente. Sobre o é esse mesmo, né? É. Sob o fluxo da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fosse espelho cristalino, estava limpo, né? Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo de chuva de raios espirituais que se encontravam, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, tá vendo? Ela tem consciência, né, de que estava sendo E doadora, assim, a gente vê que ela tem muita responsabilidade e se entregava mesmo, né, se Thelma? entregando ao trabalho, né? Na Uhum. intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandra cercou-se de André, observando ainda a curiosidade, né, que ele não conseguia disfarçar. E diz para ele: o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, Protoplásmicas. a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, isso tudo era uma forma de se precaverem, né, de qualquer evento possível ali de desarmonizar o trabalho, de não conseguir a materialização do espírito, de não conseguir o objetivo da reunião. E de Né? proteção para ela mesma, De né? proteção para médium. Né? Proteção para a própria médium mesmo, né? Então, assim, Isso todo o mesmo. corpo, se a gente pudesse ver a forma, como assim, imaginar o como ela entrou lá, né? A forma, né, a sua aura, o seu perispírito, né? Como é que era visivelmente a sua cor, o seu brilho, e como estava agora, com Não, certeza não haveríamos uma grande diferença. não é? Se a gente pudesse ver, né? Exatamente. Então, prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade, que deve ser esse Aqui, o chakra, né? frontal, Que a né? gente tem na latência. Isso. Nossa irmã Verônica, explicou meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Quer dizer, depois disso tudo, a médium ia se submeter a esse Essa desdobramento desacoplação do corpo, né? do Ela ia, corpo, né? né? Ela Isso, ia ficar ali do lado, né? Mas isso, ela em espírito, precisava. né? Desdobrada, do ladinho do corpo dela, acompanhando ali, né? É um trabalho de uma doação total, né? Não é? E Nesse de momento, confiança, né, Thelma? confiança, né? De Porque confiança nos nesse caso, espíritos, porque você sabe que o seu corpo físico, se acontecer alguma coisa errada, seu corpo físico pode sofrer pode, algum dano, alguma questão. Então, é uma entrega de coração e alma a esses espíritos, a essa confiança numa reunião desse porte. isso mesmo. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de atividades espirituais. Quer dizer, esse trabalho hercúleo que foi feito, está sendo feito, e acontece o imprevisto. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Um burburinho, né? Dois servidores aproximaram-se de Alencar e um deles, espantadiço, falou: o senhor P aproxima-se, porém em condições indesejáveis. E pergunta o controlador da reunião: o que aconteceu? E eles respondem: bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Então a gente Aqui, vê que numa reunião desse porte, ainda acontece, né? Médios que a gente sabe que ele estava ali, ele devia de ser um desses frequentadores, né? exatamente. Mas totalmente despreparados, aquilo que a gente falou lá no início. Nós não podemos participar de nenhuma reunião mediúnica sem o conhecimento do que vai ocorrer ali, né?
Que dirá numa reunião de materialização? E aí a gente vê também, né, quando eles dizem percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Pois é, interferiu tudo. Ele interferiu ali, e aí os espíritos começaram logo, gente, o que está acontecendo? Porque não podia ter, né? E aí a gente lembra que são as nossas vigilâncias, né? Ele chegou com álcool, mas a gente pode comer demais, comer carne, que coisas que a gente não deve se comer nesse dia, né? Fumar, né? Tem uns que fumam, aperitivos, pode vir coisas. de ambientes não aconselháveis, como aquele caso que foi visto lá no primeiro capítulo daquele moço, né? que frequentava lugares levados pelas suas ânsias do sexo desequilibrado, né? Então tudo isso influencia, né? E aí, Alexandre, olha, já criou um tumulto e os espíritos tendo que tomar uma atitude para cercar, quer dizer, insular aquelas vibrações e aquele participante da reunião que estava ali, que ia tumultuar. E o que a gente percebe, Márcia, que os frequentadores encarnados ali podem nem ter percebido essa situação. A gente vai ver aqui, porque até o André não conseguiu perceber, imagina os encarnados. Então, a gente vê que é a própria equipe espiritual que está atenta ao trabalho, né? Então, ele acionou logo ali, foi comentar com o controlador, que é o Alencar, e ele agora vai agir, né? Então, ele esboça um gesto de contrariedade, claro, né? E murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Então, eles vão agora fazer alguma coisa para que ele seja isolado. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto, em vista da estupefação que me tomava de assalto. Quer dizer, o que a Márcia estava falando, o próprio André não estava entendendo, não estava achando que era grave, né? E aí Alexandre explica para ele, nesses momentos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim antes de manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Então, nesse instante, o senhor P transpunha a porta. Bem posto, evidenciando, tiraram ele ali do ambiente, né? Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. É aquele momento em que a gente acha que não está incomodando, né? A gente bebeu só um pouquinho, né? Então não vai fazer mal. Então até o próprio André estava pensando assim. Mas ali faz, né? E a gente vai ver, e Alexandre coloca aqui, né? Os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. É nossa responsabilidade, né? Não, como o Thelma falou, não, é só um pouquinho, mesmo que seja, mas não é o dia que a gente vai fazer, mesmo uma reunião de prece, reunião de radiação, a gente sabe que os benfeitores retiram de nós fluidos, né, para poder levar para outros ambientes, para outras pessoas. E aqui nós temos uma reunião muito séria de materialização. E ele vai participar, ele vai sentar na reunião, mas ele vai ficar lá totalmente fluidicamente isolado. Isso. Eles vão isolar ele lá. Eles vão fazer uma barreira ali, né? Uma barreira magnética, onde ele não vai poder interferir na. Isso. Agora, a gente, abrindo parêntese, né? Como a Márcia está falando, se a gente vai numa qualquer atividade que seja na casa espírita, vamos evitar esses hábitos, pelo menos umas 24 horas, 48 horas antes, né? Para não interferir, porque a gente não pode estar em dois digamos assim, servindo a Deus e a Mamon, né? Ele fala ali, são situações, ele fala manifestações sagradas da vida, né? Da vida, não é não? Um espírito desencarnado vai se materializar, se deixar ser visível e palpável, que não é o caso, a gente fica mais assim, ele é matéria mesmo.
Então, é manifestação, como ele diz aqui, né? É manifestação da vida. E então, é algo tão... e as pessoas, às vezes, só se ligam no fenômeno em si. Né? Exatamente. E a nossa responsabilidade. Pois é. E por eles serem um espírito de certo nível espiritual, como o Alencar, como o Calimério, as percepções deles são muito sutis, né? E de toda a equipe ali, porque no mundo espiritual livre do corpo, as percepções são diferentes. Então, o que para nós não vai ser revelado, para eles já está mais do que revelado. Né? Então, vamos em frente. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem do doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Olha, o próprio André, né? Sim, elucidou Alexandre, parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhantes estados, emite venenos. Noutro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, além de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Então, se ele tivesse entrado numa casa espírita, mesmo que tivesse alcoolizado, ele poderia receber o atendimento, por exemplo, até mesmo do passe, né? Porque os espíritos iam poder estar limpando aqueles miasmas. Mas, nesse caso ali, ele não tinha condição, né? Não tinha como ele permanecer nesse ambiente. E é interessante, como ele fala depois aqui, que os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, bocas e poros são prejudicados. E a gente, isso ele está ali, né, tudo que está emitido, porque, eu não sei se vocês já repararam, mas se você está num quarto que uma pessoa que bebeu está dormindo, você vai ver que o quarto fica totalmente com odor de bebida. Você passa pela pessoa, às vezes, quando você passa na rua, uma pessoa que bebeu, ela emana cheiro de álcool. Então, isso vai trazer muito prejuízo ao trabalho, né? Porque, como aqui Alexandre diz, ele vai emitir venenos, substâncias que vão interferir nesse ectoplasma que está sendo exteriorizado. E vai derrubar todo aquele trabalho que foi feito, né? Exatamente. De proteção do ambiente, de limpeza, né, do ambiente. Exatamente. Isso aí. Recordei a função do álcool no organismo, aí ele se lembra, né, do passado. Mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para Alexandre imediatamente tirar ele daquele circuito, né, e levar ele para esquecer o que ele estava começando a emitir também pelo pensamento. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, quer dizer, a eliminação da urina, né? Mas o excesso é tóxico, destruidor. Porque às vezes falam, né, de você pode até beber um pouquinho de vinho, alguma coisa perto da refeição, porque, como ele diz assim, favorece o processo de digestão, né? Isso. Mas nada em excesso. Então, ele diz que as emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico, quer dizer, oferecendo perigo para a médium, né? De fato, pouco a pouco, se sentia, embora vagamente, o cheiro característico da fermentação alcoólica, que a Márcia estava falando. Aquele ambiente já podia ser sentido esse cheiro, né? E reparei que o senhor P foi cercado de entidades operantes, neutralizando aquelas influenciações, né? Foi operante neutralizado, né? Ele foi neutralizado. Ele neutralizado, né? Pela influenciação dessas entidades.
a maneira de detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Quer dizer, foi feito todo um trabalho ali, né, para eliminar aquele cheiro que já estava no ambiente. Prosseguiram os serviços normalmente. Então, a gente, meu Deus, quanto trabalho, né? Quanto trabalho para uma pessoa chegar, né? Quantos espíritos mobilizados para uma reunião desse tipo, desse porte, e para chegar uma pessoa totalmente despreparada, sem noção da sua responsabilidade, né? Da sua responsabilidade, podendo prejudicar não, os espíritos, eles vão ficar bem. A questão é os próprios encarnados, né? E a médium, a sua responsabilidade com a médium, que poderia ter consequências seríssimas. Além do que, ainda chegou em horário que não era... Todos já estavam atrasado, lá. Né? Ainda chegou depois. Chegou depois. Você viu, já estava todo mundo lá, né? E é por isso que nas nossas reuniões, né, na Casa Espírita, muitas vezes temos o hábito, né, por exemplo, se passar, chegar até 15 minutos antes, depois não entra mais, né? Para isso, para não prejudicar a gente ter o tempo e para a gente ter tempo de se preparar, de se aquietar, de respirar fundo, né, de tirar os pensamentos daquele rebuliço que foi o nosso dia, para a gente se acalmar e estar pronto e se estar entregue aos espíritos para o trabalho, né? Pelo menos assim deveríamos fazer, né, Thelma? Não é? E aí chegamos ao fim, né, Thelma, do nosso capítulo, né, da nossa parte de hoje. Parte 2, ainda tem um pedacinho. Né? E aí, na semana que vem, nós vamos estar vendo como é que vai se dar, então, a materialização, que vai ser do Alencar. A gente já está aqui dizendo, já tínhamos Então, a gente viu, Márcia, que foram 3 etapas, né? Primeiro a limpeza do ambiente, depois a preparação da médium, e agora no próximo a gente vai ver a materialização, enfim. Né? E como nós continuamos interferindo no processo. Nossa, nós somos muito infantis, muito indisciplinados. Exatamente, é isso aí. Precisamos Queridos, muito, né? Então, olha, que Jesus abençoe a todos nós, gratidão pela companhia de vocês, gratidão, Thelma, por estar aqui conosco também, comigo, dividindo, né, compartilhando essas experiências, e até a próxima semana. Até a próxima semana, fiquem com Deus, venham sempre, não esqueçam do nosso estudo, e até lá, se Deus quiser. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Tchau.